Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. A tua graça maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus, seja derramada sobre o teu povo na hora que iremos ler e meditar na tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar todas as coisas para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Salmo 104, no versículo 24. Salmo 104, 24. Glória a Jesus. Ó Senhor, quão numerosas são as tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Podemos assentar, queridos. Salmo 104 nos convida a perceber que esse universo maravilhoso no qual habitamos, no qual estamos inseridos, no qual a planeta Terra flutua como uma espaçonave que nos garante a vida, para que possamos então, diz o Salmo, convida o Salmo, possamos perceber que esse universo, ele é uma exposição permanente da glória de Deus. Louvado seja o seu nome. Quem já teve a oportunidade de ir a uma exposição cultural, numa galeria de arte, por exemplo, e contemplar a beleza que ali está exposta pela mão dos artistas, certamente entenderá um pouco mais do que eu estou dizendo. Quando nós contemplamos o teto da Capela Sistina, na Itália, quando nós contemplamos um quadro de um Picasso, de um Michelangelo, uma escultura de um Da Vinci, quando nós lemos um poema de Castro Alves, um poema de Camões, quando nós ouvimos uma sinfonia de Bach, de Beethoven, nós podemos contemplar beleza, nós podemos contemplar algo irradiando daquela obra de arte que faz bem para os nossos olhos, que faz bem para os nossos ouvidos, que faz bem para a nossa alma. Glória a Deus. Então, a criação de Deus, ela é como que uma pregação silenciosa, como uma sinfonia visual, um poema em forma de mundo. Por quê, irmãos? Porque o Criador, o nosso Deus, o nosso Criador, ele é o grande artista. Louvado seja o seu nome. Ele é o Deus de sabedoria. Ele é o Deus da sensibilidade. Ele é o Deus de infinita beleza. Glória a Deus. O mundo, tudo que há, quando nós o contemplamos, nós percebemos algo que vai além do acaso ou da necessidade. Nós enxergamos ali uma intencionalidade, houve uma intenção de fazer aquilo. Não é algo que surgiu de uma evolução aleatória, química, biológica, seja qual for, mas é algo que foi feito com uma intenção, foi feita com ordem. Nela nós percebemos beleza. É uma obra de arte exposta à vista de todos. E esse universo,
E essa obra de arte, silenciosamente, testifica a existência de um Criador. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza, ela não apenas existe, ela comunica, ela canta, ela testemunha. Cada cor, cada som, cada textura aponta para o Deus, para o artista divino. Aleluia! Bendito seja o seu santo nome. A arte humana, a nossa arte, o que podemos fazer de melhor, em seu melhor, é sempre uma tentativa de imitar aquilo que o Criador fez. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque a capacidade criadora que o ser humano tem, ela se origina na maior e mais perfeita habilidade criadora que existe e que fez todas as coisas, por consequência do Criador. Leonardo da Vinci dizia, a arte ela é filha da natureza. O que ele quis dizer com isso? Que tudo aquilo que o artista faz, ele busca na natureza e ele simplesmente copia. Porque nós criamos daquilo que já está criado. Porque aquele que criou do nada, o verbo bará, criar do nada, esse verbo só tem um sujeito, que é Deus. O verbo assar quer dizer criar daquilo que o bará criou. Ou seja, o ser humano cria daquilo que aquele que fez todas as coisas do nada criou. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Ao pintar, ao esculpir, ao compor, o artista busca refletir a ordem, a forma, a beleza que já estão presentes no mundo. Glória a Deus. Sendo repetitivo, para que fique muito bem fixado em nossas mentes. Toda beleza criada pelo homem é um eco da beleza divina. Louvado seja o nome do Senhor. É um reflexo pálido do esplendor que emana de Deus. E é interessante, irmão, porque tudo que é belo faz com que nós saiamos do natural. Faz com que nós queremos adentrar um sobrenatural. Glória a Deus. Tende a nos elevar para além desse mundo visível. Por isso que a meditação bíblica, ela é uma meditação naquilo que está criado. É encher a mente de Deus, encher a mente com as belezas de Deus. A meditação hindu é esvaziar a mente. É exatamente o contrário. É um engano. Nós não temos que vaziar a nossa mente. Mesmo porque se assim tentarmos, ficaremos loucos, como muitos hindus ficam loucos. Mas é o contrário. É encher a mente das coisas de Deus, do belo de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus. Glória a Deus. Isso nos eleva, isso nos tira para além desse mundo visível. Nós entramos naquilo que os hindus chamam e não conhecem na verdade, que é o Nirvana. O Nirvana de Deus, não o Nirvana de Buda, mas o Nirvana do celestial, o Nirvana dos céus, o Nirvana de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. Eis que olhei e vi um ser sentado num alto e sublime trono, e à sua volta miríades, milhares de anjos, e diziam, santo, santo, santo é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe.
O artista supremo é o nosso Deus, querido. E o salmo que lemos diz que fizeste todas as coisas com sabedoria. O provérbio diz lá a respeito da sabedoria, que ela diz que ela estava com Deus quando Deus criava todas as coisas. Então, desde o DNA de uma célula até as galáxias, tudo revela a ordem e a intenção de Deus. Nada é banal. Nada que existe, irmãos, é banal. A pessoa, quando começa a ver em volta de si tudo achando que é uma banalidade, algo sem sentido, sem cor, sem sabor, é porque essa pessoa está doente. Ela precisa urgente de Deus. Ela precisa urgente de ser liberta pelo Senhor Jesus Cristo. A criação, obra estética, rica, de uma funcionalidade perfeita. Glória a Deus. Cada detalhe revelando a mão do autor desta aquarela maravilhosa. Glória a Deus. Uma obra de arte exposta à vista de todos, falando silenciosamente de Deus nos nossos corações. Os salmistas falavam isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia. Clamar é dizer em altos gritos, berros, som. Proclamar é dizer mais alto ainda. E os céus, eles proclamam a glória de Deus. Aleluia! O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Por isso que eu falo que não há nada banal. A criação, ela é um espetáculo a ser contemplado. É a música, meu irmão, para ser dançada diante do Senhor. Às vezes eu fico olhando quando há críticas, porque o crente dança. Mas o crente dança porque ele é feliz, porque ele é alegre. Porque ele contempla na sua alma tudo o que Deus fez. Dança, ó Virgem de Sião, que diz lá em Jeremias. Dança, glorifica, bendiga o teu Deus. Batei palmas, todos os povos. Salmodiai a Deus com vozes de alegria. E outra tradução diz com vozes de júbilo. Onde é que há o júbilo numa igreja silenciosa que mal se ouve um amém? Não existe júbilo nisso. Mas a Bíblia manda a gente bater palma. Salmodiai a Deus com símbolos retumbantes. O que é que retumba? O tambor, o pandeiro, aquela caixa sata que vocês tocam ali, como é o nome daquele trem? Como? Eu nem sei falar o nome desse trem. Carrom. Entendeu? Tudo isso retumba. Com vozes de júbilos, com instrumentos retumbantes. E o que mais? O Salmo fala de outros, é? Retumbante, saltérios, aquele, né? Saltérios, harpas, os instrumentos que existiam na época de Davi e os instrumentos que existem hoje, todos eles, glória a Deus, trombetas, saltério, danças, instrumento de corda, violão, guitarra, violino, violoncelo, símbolo sonoro. Bate sino aí, irmão. Faz um chocalhozinho, se você não sabe tocar nada. Glória a Deus. Não é? Lá o símbolozinho lá do chachado. Ele vai bater aí, glorifica a Deus, rapaz. Dá um pio, dá uma glória a Deus. Que igreja é essa que não glorifica o seu Deus? Aí alguém fala assim, mas pastor, você está criticando ali os puritanos, belitanos e outros tanos. Estou
ou criticando mesmo. Porque aquilo que a Bíblia manda fazer, nós devemos fazer. E o livro de Gênesis mostra um Deus que ele olhou, ele fez, ele pintou, ele criou, e quando ele terminou, ele disse, ficou bom. Ficou muito bom. Que coisa fantástica. Ele viu que era bom cada dia. Primeiro dia ficou bom, segundo dia ficou bom. A palavra hebraica para bom é tov. Tov carrega o sentido de beleza, de completude e de adequação. Deus não nos criou, irmãos, apenas com o seu poder, mas Deus nos criou com bom gosto. Bom gosto. Quando chegar aquele pensamento do maligno dizendo que você é feio, você responda para ele, não, eu sou bonito, porque meu Deus tem bom gosto e foi Ele que me fez. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Está vendo? Não ignore a beleza ao seu redor, irmãos. Quem faz isso, eu volto a repetir. Quem perdeu a beleza ou o gosto de contemplar a beleza ao seu redor está doente. Precisa buscar tratamento na igreja e nos profissionais habilitados para isto. Porque a beleza foi posta ali para nos lembrar do Criador. Se a pessoa olha para a criação e não vê nada nela, é porque ela também não está vendo o seu Criador. E isso é um problema muito sério. Porque a criação, ela testemunha o invisível. A Bíblia diz, porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis de Deus, claramente se reconhece, diz o apóstolo Paulo, por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Atributos, aquilo que pertence a Deus. Alguns são atributos exclusivos, outros são comunicáveis. Os comunicáveis, nós temos acesso a eles como a Bíblia ensina. E os atributos exclusivos de Deus não são comunicáveis. A aceidade. O que significa aceidade? A aceidade quer dizer, Deus existe por si mesmo. Glória a Deus. Ele não depende de nada para existir. Amém? Glória a Deus. Deus existe por si mesmo. E quando eu falo que Deus existe, é uma maneira pedagógica de falar, de ensinar. Porque o ato de existir não pertence a Deus. Por quê? Porque existir faz parte da criação. E Deus não faz parte da criação. Deus é o Criador. Ele está fora da criação. Então, quando eu falo existir, eu falo para que a gente possa entender. Porque o nosso Deus realmente ele é difícil de entender. Mas a seidade dele mostra exatamente disso. Que Deus não depende de nada para existir. Nós dependemos de coisas para existir. A causa e o efeito. Nós somos efeito porque fomos causados pelos nossos pais. Senão nós não existiríamos. Mas Deus, ele não precisa de nada, porque Deus, ele é. Aleluia. A eternidade. Deus existe fora do tempo. Deus não tem começo, não tem fim. Louvado seja o seu nome. Deus, o tempo para Deus é como um livro aberto, onde ele está lendo o prefácio e o epílogo. Ao mesmo tempo, porque ele está fora da criação. Imutabilidade. Imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Glória a Deus. Ele é sempre o mesmo. E ele é eterno e ele é perfeito. Fiquemos só com esses três. Um dia a gente pode fazer um estudo sobre isso. Então, a natureza, ela é uma linguagem sem palavras. Ela é compreendida
por todas as culturas e em todas as épocas. Aleluias! Desde quando Moisés, sentado em volta de uma fogueira, com os seus netos, os seus filhos, os seus servos, e olhando para a estrela na noite escura, e ele começa a dizer: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vocês estão vendo essas estrelas? Desde ali, do início do Gênesis, do livro de Gênesis, até os nossos dias, quando podemos olhar através de um telescópio do Hubble e de outros mais modernos que já estão aí, satélites no espaço, e nós podemos olhar galáxias que estão a bilhões de anos-luz. É uma linguagem que quem habita aquela época está entendendo. Como é que eu ia explicar uma galáxia para Moisés e os seus servos, os da sua casa? O que é uma galáxia? Eles não iam entender. Mas hoje nós entendemos o que é uma galáxia, porque nós temos acesso à ciência que nos ensina. Então, a natureza, ela é uma linguagem, ela está sempre presente, e ela é compreendida por todas as culturas e épocas. Ela prega o tempo todo. O índio enfiado lá no meio da Amazônia, que ninguém consegue chegar lá, e ele adora Tupã, ele adora um Criador. O esquimó, lá no meio do gelo, lá do nada, ele tem a sua compreensão da criação do Criador. Seja qualquer pessoa onde ela estiver. Por quê? Porque é um testemunho que Deus dá ao ser humano, na sua consciência. Louvado seja o seu nome. E a sua consciência e a natureza, esse livro aberto, ele prega o tempo todo. Mesmo quando o ser humano não quer ouvir. Pode ser o maior ateu, Sam Harris, pode ser qualquer outro. Ele, o tempo todo, ele é cutucado, ele é perturbado quando ele olha para a natureza. Porque ele não vai achar nunca a resposta de como que esse negócio apareceu, como que isso existe. E ele fica lutando com a sua mente, com os seus pensamentos. Tudo que está aí, isso aí é geração espontânea. Isso aí foi trilhões de células que se misturaram num trilhão na bri e tal, e ele não conhece a resposta. E para piorar, até o ovo e a galinha agora depõem contra os caras. Porque antigamente perguntava quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E hoje a ciência comprova, o ovo não pode existir sem as proteínas da galinha. Então quem veio primeiro? Foi a galinha, ora bolas. Se o ovo não pode existir sem as proteínas da galinha, quem veio primeiro foi a galinha. E quem fez a galinha? É igual aquela história do multiverso. Não, porque, na verdade, a grande expansão que houve do Big Bang foi que nós, assim como uma bolha que sai de dentro de uma bolinha de sabão, né? Então, olha que aquela bolinha de sabão sai uma de dentro da outra. É um multiverso com trilhões de universos que brotou o nosso. Olha aí que coisa. Algo que não tem como se comprovar, nem pode ser observado. Aí eu acredito, eu realmente pergunto, quem é que tem mais fé? Nós ou o ateu? Com certeza é o ateu. Como é que o cara pode ter fé nisso? E digamos, existem trilhões de universos, do qual veio o nosso, mas a filosofia, ela vai falar sempre que precisa, a tal da causa e do efeito, precisa de um primeiro universo de onde veio todos os outros.
E quem criou esse primeiro universo? Como falava Aristóteles, que Deus ele é um motor imóvel, do qual todos são movidos, mas ele mesmo não é movido por nada. De onde é que veio? O ateu tem muita dor de cabeça, como um carequinha nosso está tendo hoje. E que tenha bastante. Tem pena nenhuma. Então, a natureza prega o tempo todo, mesmo quando o ser humano ele não quer ouvir, mas foi Deus quem fez. A criação ela aponta, a criação grita sobre Deus, sobre o que Deus fez. Ela reflete o Criador, como a lua reflete a luz do sol. E aí, quanto a nós, igreja? Todo crente, ele deve ser como um tradutor da beleza natural. Tudo isso que falei, estou falando aqui, eu estou traduzindo, talvez para alguém que está ouvindo na internet, que nunca ouviu isso, mas eu estou traduzindo o que é a natureza para esta pessoa, para que ela entenda que a natureza foi criada e que existe um Criador. Então, todo crente, ele deve ser um comunicador, um tradutor da beleza natural. Louvado seja. Ajudando os outros a verem que a criação, aquilo que a criação tenta dizer o tempo todo. Sola Deus glória, toda glória a Deus. Aleluia! Esse Criador que é celebrado pela criação. E Deus pergunta para Jó, quando Jó quis discutir com Deus, e Deus pergunta, Jó, onde é que tu estava? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, aleluias! Onde é que tu estava quando eu estava criando e falando ficou bom e os anjos, aleluia, glória a Deus, a igreja, a assembleia dos anjos, a corte celestial, cantavam e jubilavam. Cantavam e jubilavam. A Bíblia não fala quem foi criado primeiro, os homens, os anjos e os homens, não. Mas a Bíblia dá uma pista grande, porque ela diz que os anjos cantavam e dançavam quando Deus estava criando. Então quem veio primeiro? Seres celestiais, que glorificavam, que bendiziam, que adoravam, que estavam contemplando, que prescrutavam e que diziam um para os outros, que isso que Deus está fazendo, que é tão lindo. Jó, então, está ali, e Deus fala com ele. E Deus descreve para Jó a criação como um ato festivo. O nosso Deus é festeiro. 7 festas principais de Israel, fora as outras adjacentes. É um Deus de festa, é um Deus de alegria. Não é um Deus carrancudo, que pega as pessoas para jogar no inferno e ficarem assando eternamente. Quanto tempo Deus foi caluniado por crentes que não entendem a palavra de Deus, por crentes que não entendem o amor, a benignidade, a paciência do nosso Senhor. E os anjos estão ali glorificando. A criação é um ato festivo. É uma obra nascida em música, em júbilo, aleluia. Não foi algo frio, calculado, feito numa prancheta, né? B2 menos 4AC sobre 2A é igual à hipotenusa do quadrado dos catetos e Deus aqui está friamente criando, não. Com júbilo, com alegria. Não foi algo frio, mas cheio de emoção. O nosso Deus é um ser emotivo. É um poema lido, com lágrimas nos olhos. Imagina os olhos de Deus.
Mais uma vez, estou falando pedagogicamente para que possamos entender, porque Deus não tem olho. Mas imagina os olhos de Deus, as lágrimas brotando daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava vendo, daquilo que estava saindo dele, saindo dele. Os judeus dizem que a criação, Deus ocupava todas as coisas, não havia nada no espaço, só Deus ocupando todas as coisas. E eles chamam de Boú Toú, ou seja, Boú, Deus dá um passo para trás e ele cria um espaço para Toú, ou seja, fazer. É fantástico, né? É fantástico. Esse Deus faz, sai dele. Os montes saltam como carneiros, os rios batem palmas, os céus proclamam a glória de Deus. Cada parte da criação está em adoração, faz parte da sinfonia da glória divina. Logo, a beleza de Deus sai tudo dele. Logo, qual é a fonte da beleza? Deus. Sai dele. Ele é a fonte da beleza do mundo. Por quê? Porque Deus, ele é belo em essência. O perfume é uma essência das flores, não é? E a beleza é a essência de Deus. Ele é a origem. Ele é o padrão. A beleza de Deus é o harmônico perfeito de todos os seus atributos. Todos os atributos de Deus somados, nós chamamos de glória de Deus. O que é a glória de Deus? São todos os atributos de Deus somados. Aleluia. Principalmente o amor, que a Bíblia diz que Deus, ele é amor. O mundo não é mais belo que o seu Criador. Glória a Jesus. O mundo apenas reflete. E olha que eu vou falar, esse mundo lindo, maravilhoso, belo, gigantesco, mas ele é apenas fragmentos da beleza infinita do ser eterno. Você já pensou nisso? Que toda essa beleza que nós contemplamos são apenas fragmentos de Deus? Tudo, diz Eclesiastes, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Glória a Deus. Deus nunca está adiantado e Deus nunca está atrasado, irmãos. O projeto que ele tem para a sua vida está certinho no devido tempo de Deus para você. Deus poderia ter feito um mundo cinza e monótono, mas isso não seria algo que sairia dele. Mas ele fez um mundo com mais de 7.000 espécies de pássaros. Você sabe o que é isso? Cada pássaro mais lindo do que um pitacilgo, um cardeal. Fala mais aí. Um pardal, que é feinho, mas é bonito. Um periquito. É pequenininho, não dá nem para ver. Não, deixa os feios para lá. Aquele que para no ar. Beija-flor ou colibri. Os arara, olha só. Cada um com um canto, cada um com pio. O canto, rapaz, de um sabiá. O canto de um sabiá. Até a maritaca tem sua beleza. São mais de 7.000 pássaros, irmãos, que foram listados pela botânica. Não se sabe se tem mais ou menos. São mais de 390.000 espécies de plantas. Você vai em Israel, onde você for, se você for na época certa, acho que é setembro,
Lá tem o Jardim das Flores, lá no Knesset. São flores do mundo inteiro que os países amigos de Israel enviaram para Israel e lá Israel plantou. Cara, a quantidade de rosa. Rosa pequena, rosa grande, rosa branca, rosa vermelha, rosa colorida, rosa de tudo que é jeito. É um negócio assim, fantástico. Você vai lá em São Paulo, em Olambra, agora, né, a partir de agosto, festival das flores, né? Acho que é isso. Aquelas tulipas, orquídeas, por aí vai. Tem as margaridas ali do jardim de fora do chão ali. Cada uma, cada planta, cada cor, cada cheiro. E as cores. Quando amanhece a luz do sol, ela nos traz o quê? Milhões de cores diferentes. É um caleidoscópio maravilhoso. Por quê? Por que tudo isso? Porque Deus tem bom gosto, tem criatividade e tem prazer naquilo que é belo. Alguém perguntou para alguém: por que Deus fez o mundo tão grande, o cosmos tão grande, o universo tão grande? Ele fez grande para mostrar o quão grande ele é. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória ao nosso Criador. Jesus diz: olhai os lírios do campo. Contempla o campo. Qual foi a última vez que você passeou no mato? Sem fone de ouvido no ouvido. Ouvindo a natureza. Uns 15 dias atrás, até de cara com uma cascavel, eu dei. Coisa linda. Eu falei para ela: tu sai daí, porque se tu vir para cá, tu morre. Aí ela olhou para mim, botou a linguinha de fora e foi embora. A minha obedeceu. Estava lá no caminho. Foi embora. Entrou e está lá no matinho, lá comendo os ratinhos dela. Qual foi a última vez que tu foi lá no Parque Nacional? Ah, pastor, é grande? Não. Tem uma entrada para o parque bem aqui, ó, no início da Ceilândia ali, da estrutural. Não, não sei o que está tendo lá hoje. Quantas você precisa pisar no chão? Tu sabe qual é uma das maiores desgraças que o ser humano inventou? Chama-se tênis. Todo mundo tem artelho fraco, joelho fraco, tem ciático que dói. Por quê? Porque tem uma estrutura nas suas pernas fraca. E por que fraca? Porque tem um tênis, é o diabo falando, irmão. É um tênis maravilhoso, com o solado, você vai andar 100 quilômetros e não vai sentir nada. Não vai mesmo não, mas também não vai desenvolver nada. Você precisa andar descalço. Você precisa pisar na terra para trocar íons negativos e positivos que temos no nosso corpo, que são atraídos pela terra. Andando descalço, você vai fortalecer os seus artelhos. Vai fortalecer, como é que isso aí, Dudu? Canela. E o pé lá. Tendão de Aquiles lá. E a planta do pé. Face do pé, não é isso? Andando descalço, você vai desenvolver tudo, vai ficar tudo forte. Aí você vai chegar na velhice, você vai sentar, você vai levantar, você vai no banheiro, ninguém precisa te levar no banheiro, ninguém precisa te ajudar, não. Você vai fazer por quê? Porque você tem um corpo forte. Porque Deus fez um corpo forte para você. Só que você detona esse corpo comendo mal, dormindo pouco, vendo porcaria de TikTok o dia todo, andando de tênis, não pegando sol, só pisando no asfalto e no cimento, sentando na cadeira. Qual foi onde você ficou de cócoras? Qual? A geração nossa perdeu o sentar-se de cócoras. E é o exercício mais perfeito que existe para o nosso equilíbrio. Qual foi a última vez que você subiu numa árvore? Que tem mais de 50 anos, não faça isso. Qual foi? Então Deus te deu um corpo maravilhoso, um corpo funcional, um corpo pensado, um corpo intencional. E você está destruindo esse corpo.
E em vez de você buscar os recursos naturais que Deus botou na natureza, irmão, eu não escrevi isso não, está saindo tudo aqui, ó. Tudo que Deus botou lá na natureza, o remédio. Qual foi a última vez que você tomou um chazinho de capim-santo, de erva cidreira? Qual foi a última vez que você mastigou um boldo? Ah, pastor, é amargo, mas é bom para o seu fígado. Qual foi a última vez? Mas aí, você usa o tênis macio, você não pega sol, você fica vendo série o dia todo, você não abre um bom livro para ler, nem a Bíblia você lê. E agora que você está doente, vem a indústria farmacêutica que quer tirar o seu dinheiro e toma, se assina, como é lá, estatinas, glifage XR500, o Zepic, não vou falar isso do altar, do púlpito. Esses trem para emagrecer, R$700 uma ampolinha com 7 doses. E o diabo vai te roubando tua saúde, roubando sua vida, roubando tudo. E Deus colocou para tu aí, rapaz. Olha lá, água mineral, lá, tomar um banho de água gelada. Pastor, água gelada sim, ô frouxura. Mergulha na água gelada que ela vai te ajudar muito. Sai da água gelada e deita no sol igual um camaleão e fica lá, o lagartixa. Aí fica lá os raios benéficos do sol. E para de comer McDonald's. Não viva de modo insensível. Cultive um coração que admira o mundo com reverência. Porque Deus desenhou o mundo com arte, com efeito, e Ele fez para você desfrutar o mundo. Adora, de Salmos 96. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é belo porque Ele é santo. Sua pureza, justiça, amor, verdade, todos reluzem como um diamante faccetado. Não é só o que Deus faz que é belo, é Ele que é belo. Glória a Deus. Irmão, eu vou... Muita coisa aqui. Eu estou animado. Deixar, eu vou até 1h da tarde. A verdadeira história começa no céu. E cada capítulo será melhor que o anterior. Louvado seja o nome do Senhor. Veremos aquele que é mais belo do que 1000 galáxias, mais doce do que 1000 canções, mais puro do que o mais puro ouro. O universo é uma obra de arte viva. Deus é o artista por trás de tudo. Glórias a Deus. Contemple o céu. Adore o Criador. Admire a flor. Louve a Deus. O Deus que te desenhou. Encante-se com a arte e se renda ao artista. E você vai ter saúde. Você vai ter alegria. Ao final de todas as coisas, quando a nova criação for plenamente revelada, veremos a consumação da beleza de Deus. Hoje é o dia de se render ao belo, ao eterno, ao santo, ao Criador. Glória a Deus. Para finalizar, o início da eternidade é quando começamos a andar com Deus. Aí começa a sua eternidade. Quando você aceita Jesus, aí começa a sua eternidade. E Ele dará a vida eterna. Não é isso que diz a Bíblia? E Jesus dará a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que têm Jesus. E para aqueles que o rejeitam, é o horror eterno, diz a Bíblia. Ao final, o início da eternidade é quando começamos a andar com Deus. Não era a intenção de Deus apenas nos criar, mas de vivermos a eternidade com Ele. Temos que retornar, irmãos, à origem, ao plano original, sem interrupção e sem o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nosso destino é a eternidade em Deus.
Como o peixe não vive sem água, nós não desfrutaremos a eternidade sem estarmos em Deus, porque Ele é que é o eterno. Então, nós precisamos refletir esta realidade em nós, para que tenhamos vida e vida em abundância, e para aqueles que não conhecem o Senhor, ver em nós fragmentos dessa glória de Deus, e as pessoas possam se render ao verdadeiro Criador de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos estar de pé, vamos glorificar o seu nome, preparando para o banquete na sua presença. Ainda tem essa, né? Além de tudo isso, Deus nos recebe à sua mesa para que possamos cear com Ele. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que são chamados para o banquete das bodas do Cordeiro. Glória a Deus.